Bom dia a você que nos acompanha, que bom que podemos novamente estar juntos aqui, ter esse tempo de adoração, esse tempo de louvor, esse tempo de meditação e de reflexão, de oração, esse tempo de estarmos na presença de Deus e prestar culto a Ele. Eu quero te saudar com uma palavra de Jesus, onde Ele diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Nós vimos um pouquinho sobre esse texto no domingo passado, na semana passada. Texto que falava sobre a subida de Jesus aos céus e a promessa que ele faz antes de ir. E Jesus diz: eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai capacitar vocês. E vocês irão então testemunhar a respeito do Evangelho, irão pelo mundo todo. Uma palavra que nos traz a certeza de que Deus continua presente aqui conosco, através do seu Santo Espírito. Esse Espírito Santo que vem em Pentecostes, que capacita o povo de Deus para servi-lo, para anunciar, para levar o Evangelho por todo esse mundo. E é na certeza de que Deus também está conosco aqui e aí na sua casa, que nessa manhã nós estamos celebrando o culto. Baixa a tua cabeça, nós queremos orar. Amado Deus e Pai, obrigado por mais um dia de vida que Tu nos deu de presente. Obrigado a Deus, porque nós temos essa oportunidade ainda de celebrar culto. Eterno Deus, que nessa manhã Tu de fato derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, mais uma vez, assim como em Pentecostes. Que nós possamos, ó Deus, aqui ser orientados, fortalecidos e exortados pela Tua palavra. Cuida, ó Deus, daqueles que também não podem estar aqui conosco. Cuida, ó Deus, daqueles que estão enfermos, que estão agora também num tempo mais difícil. Assim, ó Deus, permaneça conosco nessa manhã. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Nós queremos juntos cantar 2 hinos que o grupo vai nos conduzir. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo continue aqui conosco. Estimados, hoje nós celebramos Pentecostes, a descida do Espírito Santo de forma maravilhosa e miraculosa sobre os discípulos, sobre os apóstolos, capacitando eles para testemunharem do Evangelho em várias línguas para diferentes povos. E se você quer ler esse texto que fala sobre a vinda do Espírito Santo, você vai encontrar ele lá em Atos 2. Mas nesse domingo, meu convite é que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, a segunda parte do versículo 3 até o versículo 13. E é sobre esse texto que nessa manhã nós queremos refletir. A lei diz o seguinte: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de vocês, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Até aqui o texto.
Estimado, você já montou um quebra-cabeça? É uma experiência bem interessante. De fato, às vezes a gente precisa quebrar a cabeça para montar tantas pecinhas e fazer tudo se encaixar. Agora imagine um quebra-cabeças infinito, onde as peças nunca terminam, onde sempre tem espaço para mais uma peça. Essa é uma das imagens que me vem à cabeça quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo, esse texto da carta aos Coríntios. Paulo escreve essas palavras para a comunidade que estava lá em Corinto. Corinto era uma cidade grande, basicamente uma metrópole. Era um lugar de muitos comerciantes, de muitos viajantes, uma cidade que tinha um porto, uma cidade rica. Além disso, muitas filosofias, muitas espiritualidades disputavam povo, disputavam para ver quem conseguia chamar mais gente. Haviam lá italianos, gregos, egípcios, sírios, judeus, romanos e assim por diante. Cada um trazendo seus costumes, suas tradições, suas crenças, sua herança intelectual. Era uma cidade muito próspera, uma cidade diversificada, uma cidade marcada pelo comércio, pela indústria. Era sede administrativa do império. Porém, Corinto não tinha uma boa fama em relação à sua moral. E a comunidade que estava nessa cidade era uma comunidade nova. Uma comunidade que tinha os seus 5 a 8 anos quando Paulo escreve essa carta. Os seus membros eram pessoas recém-convertidas. Estavam iniciando na caminhada de fé. Era uma comunidade mais nova do que a maioria das nossas comunidades hoje. Eram pessoas que tinham menos tempo de caminhada de fé do que muitos de nós hoje. E por isso Paulo escreve a eles essa carta, para orientá-los, para corrigi-los, em meio a tantas informações, em tantos costumes, em meio a tantas práticas e crenças religiosas que existiam em Corinto. E no texto que lemos, Paulo fala da diversidade, fala de diferenças e fala também da unidade. Ou seja, Paulo lembra que mesmo sendo tão diferentes e tendo tantas diferenças dentro da comunidade, há algo que os mantinha unidos: Jesus Cristo. E olhando para esse texto, eu te convido a olharmos para 3 pontos bem específicos. E o primeiro deles é sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Talvez essa pergunta seja um tanto boba, ou talvez seja bem difícil de ser respondida. Você já parou para pensar sobre ela? Quem é o Espírito Santo? Apesar de ser um assunto extremamente importante, é também um dos assuntos menos discutidos, menos falados, menos estudados, menos comentados. Ao longo da história, o Espírito Santo foi tratado como algo espiritual que não tem nada a ver com o mundo real. Muitas pessoas pensam no Espírito Santo como uma areia alienígena que vaga por aí, ou uma energia que está em todos e que deixa todo mundo bem. O Espírito Santo ele não ganha muito destaque nas nossas pregações, nos nossos estudos, nem mesmo na nossa confissão de fé. Enquanto nós dizemos um longo texto sobre o Pai, um texto ainda maior sobre o Filho, na confissão de fé nós apenas dizemos: creio no Espírito Santo. E é isso, não tem mais nada. Entretanto, de forma curta e de forma bem entendível, podemos dizer que o Espírito Santo é Deus. É Deus presente aqui conosco. Não é uma areia alienígena, nem uma névoa cósmica. Não é uma energia que está por aí em todos e a gente não sabe aonde vai, o que faz. Mas o Espírito Santo é Deus, é a presença de Deus, é o próprio Deus. O mesmo Deus que é Pai, que é Filho, é também Espírito Santo. E apesar de estar presente desde o princípio de tudo, desde antes da criação do mundo, ele se manifesta de forma bem visível, de forma bem concreta em Atos 2. Depois dá uma conferida lá. Em Atos 2, o Espírito Santo ele vem sobre os apóstolos de forma maravilhosa, com muitos sinais miraculosos. E ali então ele capacita os apóstolos para que eles anunciem o Evangelho.
em línguas diversas, para povos diversos, para que toda uma multidão consiga ouvir sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo é Deus, e por isso ele também não pode ser domesticado. Não podemos colocar o Espírito Santo, não podemos colocar Deus numa gaiola e dizer o que ele pode ou o que não pode fazer, o que deve ou o que não deve fazer. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele está acima de nós, ele é livre, ele faz o que quer e quando quer. O Espírito Santo é Deus, e por isso ele também nos capacita para crermos. Paulo inicia o texto que nós lemos dizendo: ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo, se não for guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, a fé, a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, a certeza de que Jesus veio e morreu numa cruz para perdoar os meus e os teus pecados, a certeza de que Jesus ressuscitou dos mortos para nos dar também a esperança da ressurreição, mostrar que ele está acima até mesmo do poder da morte, a certeza de que Jesus subiu aos céus para preparar um lugar para o seu povo, para os seus discípulos, para os seus seguidores, e a certeza de que ele vai voltar. Tudo isso não pode ser aceito e não pode ser entendido se não for pelo agir do Espírito Santo na nossa vida. E além disso, o Espírito Santo também nos capacita para a missão. Para essa missão que Jesus deixa antes de subir aos céus, de ir e anunciar o Evangelho por toda a terra, por todos os povos, por todos os lugares, perto e longe. O Espírito Santo nos capacita para isso. Jesus diz: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês receberão poder. E aí então serão minhas testemunhas. Aí então irão testemunhar de mim. O Espírito Santo nos capacita. A missão que Jesus deixa é uma missão difícil. É uma missão que, como eu disse no culto passado, às vezes traz muitos prejuízos. Mas o Espírito Santo é a certeza de que nós não estamos sozinhos nessa missão, nessa caminhada, mas de que Deus continua nos acompanhando e continua ao nosso lado. O Espírito Santo é Deus presente aqui conosco. Ele nos faz conhecer melhor quem é Deus, nos capacita para a missão de Deus. Um segundo ponto é sobre os dons. O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo capacita e que dá dons diversos para as pessoas. Isso era importante ser dito em Corinto e é importante ser dito novamente para nós. Possivelmente, em meio a tanta diversidade que tinha em Corinto, em tantas culturas, em tantas crenças, as pessoas não estavam entendendo de onde vinham aqueles dons, de onde vinham aquelas manifestações tão maravilhosas, curas, milagres, falar em línguas e interpretar. De onde vem tudo isso? E a resposta de Paulo é o Espírito Santo. O Espírito Santo capacita o povo de Deus para servi-lo. O Espírito Santo dá dons diferentes para o povo de Deus, para servirmos a Deus nesse mundo. E no texto lido, Paulo então cita uma lista de 9 dons. Não quer dizer que esses sejam todos os dons que o Espírito Santo dá. São alguns exemplos que Paulo traz aqui. Nós podemos dizer e definir um dom como uma habilidade especial que Deus te deu, que Deus dá para cada discípulo e que deve ser usado para o crescimento do reino de Deus, para o crescimento da igreja, para o crescimento do corpo de Cristo. Uma habilidade especial que você tem e mais algumas poucas pessoas têm. Não precisa ser nada miraculoso e maravilhoso. Às vezes pequenas coisas são dons que Deus te deu. E como disse Paulo, há diversos dons diferentes, dados a pessoas diferentes pelo mesmo Espírito de Deus. Há também muitos serviços que precisam ser feitos, instituídos por Deus. E por isso Deus também dá dons diferentes, para que as pessoas, para que o seu povo realize esses diferentes serviços.
E a forma de realizar eles ainda é diferente, porque são feitos por pessoas diferentes com dons diferentes. Somos diferentes. E como isso é maravilhoso e é obra do Espírito Santo em nosso meio. E hoje, talvez, nós olhamos para os dons que o apóstolo Paulo coloca ali e a gente acha isso meio estranho. Nós podemos citar outros, como o dom do ensino, o dom da música, o dom do evangelismo, o dom de falar publicamente, o dom da liderança, o dom da reconciliação, o dom da hospitalidade ou o de ir visitar, o dom da administração, o dom do cuidado, o dom do pastoreio, o dom da dança, do teatro, o dom relacionado à facilidade com mídias. São dons que Deus nos dá. Por que não falar e citar dom de línguas, o dom de cura, o dom de profecia? Em igrejas históricas como a nossa, talvez isso soe um pouco estranho e às vezes meio absurdo. Talvez esses dons tenham sido levados e tratados como teatro. E eu não digo que isso não aconteça. Mas Deus também capacita pessoas com esses dons. Além disso, há dons mais vistosos e dons menos vistosos. Mas é importante deixar claro: nenhum dom é melhor do que o outro, nenhum dom é mais importante que o outro, nenhum dom é mais valioso do que o outro, como estava sendo discutido em Corinto. Todos os dons são dados por Deus através do Espírito Santo. Estão dados com um propósito bem definido: que todo o corpo de Cristo, que toda a igreja, que todo o povo de Deus coopere e cresça junto. Por isso, os dons que você recebeu são obra do agir do Espírito Santo na tua vida. São dons importantes para a missão de Deus aqui nesse mundo. E a pergunta é: quais são esses dons? Você já percebeu eles? Já parou para pensar nisso? Quais são os dons que Deus te deu? E além disso, o que você tem feito com esses dons? Ou o que você pode fazer ainda com eles? Pense um pouquinho sobre isso. Mas a questão é que Deus não te capacitou e não te deu dons por um acaso. Ele tem um propósito com isso. E o terceiro ponto, e último, no final do texto que nós lemos, Paulo fala sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja. Os últimos 2 versículos, eles dizem que a igreja, que Jesus Cristo é como um corpo. Tem muitos membros, tem muitas partes diferentes que precisam cooperar entre si para que todo o corpo cresça saudável. Trata-se de unidade em meio às diferenças. E sobre isso eu quero compartilhar algo contigo. No ano passado, eu e a Priscila, minha esposa, nós tivemos a brilhante ideia de montar um quebra-cabeça. E nós fomos comprar então um quebra-cabeça e a gente pensou: vamos comprar um menor, afinal é o primeiro. E aí nós compramos um quebra-cabeça de 1000 peças. E a gente olhou para isso lá na loja. Eu trouxe a caixinha aqui. Não é uma caixinha muito grande. A gente pensou: vai dar certo. Não são tantas peças assim. E quando a gente chegou em casa e a gente abriu essa caixinha, a gente achou um saquinho lá dentro. E aí nesse saquinho tinha um punhado de peças. Mas a gente olhou, não é tanto assim. E aí a gente abriu esse saquinho e espalhou todas essas peças em cima da mesa. E para nossa surpresa, foram mais do que a gente esperava. Foi uma pilha de peças. E a gente então começou a montar isso. Começou a olhar aquelas peças e ver se conseguia encaixar algumas delas. E aí devagarinho, então a gente foi montando o quebra-cabeça. Tinham muitas peças parecidas umas com as outras. Tinham outras peças totalmente diferentes, com cor e formato diferente das outras. Tinham algumas peças bem estranhas que a gente imaginou que nunca iam encaixar naquele quebra-cabeça. Tinham outras peças que a gente olhou, o lugar delas é aqui. Mas todas elas
eram diferentes e todas eram importantes. E nesse processo de montar o quebra-cabeça, chegava uma hora da noite que a gente precisava parar. Nós precisávamos ir dormir, porque nada mais daquilo fazia sentido. Nada mais daquilo parecia se encaixar. E aí, quando a gente acordava de manhã cedo e passava pela mesa, e olhava para aquilo tudo espalhado, de repente a gente achava uma pecinha que faltava para fechar uma parte do quebra-cabeça. E conforme a gente foi montando, aquilo deixou de ser um punhado de peças e passou a se tornar uma bela imagem. E eu trouxe ela aqui. Ainda não está bem completa, a gente teve que tirar umas peças para caber na moldura. Mas está aqui. Essa é a imagem. Aquele punhado de peças virou uma imagem bem legal. Virou uma bela obra de arte. E a comunidade, a Igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, não é diferente de um quebra-cabeças. Só que é um quebra-cabeças sem fim. É um quebra-cabeças onde sempre aparecem mais peças. Tem muitas peças parecidas, tem muitas peças estranhas. Algumas têm o seu lugar óbvio e outras a gente acha que nunca vai se encaixar. Mas todas elas são diferentes, todas elas são importantes. Uma única peça faz falta. E quando a gente pensa que já está pronto, então vão surgindo mais peças. Sempre tem lugar para mais uma. Estimados, nós somos diferentes. Eu e você somos pessoas diferentes. E você e os seus pais, e você e a sua esposa, e você e os seus filhos são diferentes uns dos outros. Vocês não concordam em tudo, nós não concordamos em tudo. E que bom que é assim. Nós temos ideias, jeitos, costumes, pensamentos, atitudes, idades, cores, tamanhos diferentes. Talvez em alguns momentos isso traga um certo conflito. Afinal, pensamentos diferentes não correspondem. Mas é interessante que para Paulo as diferenças não são um problema, mas são a solução. Que bom que nós não somos todos iguais. Que bom que nós não pensamos todos iguais. Que nós não temos todos os mesmos dons. Porque senão eu creio que a igreja e o mundo seriam um caos. Por exemplo, se todos nós pensássemos iguais, fôssemos iguais, tivéssemos os mesmos dons, e eu só soubesse plantar batatinha. Um exemplo bem bobo. O fato é que, por sermos iguais, todo mundo só iria plantar batata. E o que a gente teria para comer seria batata, e nada mais. Se nós fôssemos todos iguais, e um de nós não soubesse colocar um prego e uma tábua, ninguém mais saberia. Isso seria um problema. Que bom que somos diferentes. Para Paulo, a diferença é a solução dos problemas. Talvez a gente pense que se todos fôssemos iguais, não teria brigas, não teria discussão, tudo seria mais fácil. Mas essa não é a realidade. A vida seria ainda mais complicada. E talvez, assim como montar um quebra-cabeças, fazer esse encaixe na comunidade, talvez leve tempo. Talvez uns precisem esperar os outros. Talvez seja preciso abrir mão de algo. Talvez alguns precisem se esforçar muito mais do que os outros. Talvez algumas vezes seja preciso realmente quebrar a cabeça para encontrar o seu lugar. Mas que bom que é assim. Que bom que Deus nos fez diferentes e nos capacita de diferentes formas para diferentes serviços. Para concluir, lembre-se, você é alguém criado por Deus, amado por Deus a ponto de Jesus Cristo morrer numa cruz para perdoar os teus pecados. Através do Espírito Santo, Deus te capacita com dons
que não são melhores e nem piores do que os dons de outra pessoa, são diferentes. Deus te acompanha o tempo todo e também te chama para servi-lo com esses dons. Agora, pare e pense. Quais são os teus dons? Quais são os dons que Deus te deu? Novamente, você já parou para pensar sobre isso? Você já percebeu quais são esses dons? Como você tem usado eles? Como você ainda pode usar eles? Inclusive nesse tempo de isolamento que nós temos vivido. Mesmo que o nosso templo esteja fechado, o quebra-cabeças ainda está em construção. A igreja, o corpo de Cristo, ele permanece vivo. A nossa missão, nosso chamado de servir a Deus e anunciar o Evangelho, não tirou férias, mas continua valendo. Que nós possamos continuar sendo cristãos, sendo igreja, sendo discípulos de Jesus Cristo, amados e sustentados por Deus, servindo a Ele com dedicação e alegria, também nos tempos de dificuldade. Que Deus nos dê também sabedoria para que a gente possa viver e saiba crescer em unidade, mesmo com as nossas diferenças. Que Deus nos abençoe. Amém. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, por essa palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que também nos incentiva e encoraja. Obrigado porque tu não nos deixa só e não nos abandona, mas também está sempre aqui conosco. Obrigado a Deus porque tu também nos dá capacidades, nos dá dons, para que nós possamos te servir aqui nesse mundo, cooperando com irmãos e irmãs da fé, para que possamos crescer juntos na maturidade da fé, ó Deus. Que nessa manhã, ó Deus, nesse dia, nessa semana, nós possamos de fato parar e pensar quais são os dons que tu nos deu e como nós podemos usar eles ainda para te servir, ó Deus. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Que tu realmente nos use, ó Deus, como teus instrumentos e que nós nos deixemos ser usados por ti para o anúncio do Evangelho. E assim, ó Deus, cuida ainda dessa semana, do nosso trabalho, do nosso tempo de estar em casa. Cuida, ó Deus, dos nossos municípios, que agora mais concretamente, ó Deus, estão enfrentando essa pandemia. Tu nos dê ânimo e nos dê sabedoria para passarmos por isso, ó Deus. Cuida de nós, cuida da nossa família, de amigos, de pessoas queridas e amadas para nós. E assim, ó Deus, nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você a cantarmos juntos mais um hino. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor
E antes da gente encerrar, eu quero lembrar alguns avisos. Todos os sábados, às 20 horas, nós estamos tendo o grupo de jovens de forma virtual. E por enquanto nós vamos continuar com as atividades de forma virtual. No domingo que vem, novamente, nós temos culto aqui pelo canal do YouTube, que você pode também acompanhar. E algo que vem como pedido, que você possa também curtir esse canal do YouTube aqui da paróquia que está iniciando, para que você também seja avisado sempre que uma programação, sempre que um culto, um devocional seja colocado aqui. Deixa nos comentários como está sendo essa tua experiência, para que a gente também tenha um retorno de como está sendo aproveitado os cultos, sugestões do que poderia melhorar, o que poderíamos mudar. Ok? Um abençoado dia, uma abençoada semana.